Bora falar hoje sobre energia e lançamento de projetos. Que tal? Mas primeiro, roda a vinheta. Galera, então olha só, nós temos que pensar, a primeira coisa é no vetor velocidade. Então quando nós temos uma trajetória curvilínea devido à aceleração gravitacional agindo sobre esse projétil que foi lançado com uma energia cinética inicial, você tem que entender na transformação de energia. A gente vai pensar no caso mais simples possível, que é o caso dos sistemas conservativos, isto é, onde existe conservação da energia mecânica. Nesse caso simplificado, onde nós estamos trabalhando com energia cinética e energia potencial gravitacional, quando o projétil é lançado, essa energia cinética é convertida parcialmente em energia potencial gravitacional, quando ele atinge uma altura máxima. Agora é importante lembrar, nós estamos falando de um lançamento oblíquo, isto é, o tempo inteiro esse projétil ele mantém constante uma velocidade v0x na direção horizontal. Portanto, ele não para por completo no ponto mais alto. Só que nesse ponto mais alto, a energia cinética ela é a energia cinética mínima, onde a maior parcela foi convertida em potencial gravitacional e uma parcela mínima restou referente a essa componente v0x. Por que isso acontece? Não há aceleração na direção horizontal. Nós temos apenas aceleração vertical voltada para o centro da Terra, aceleração gravitacional. Da decomposição vetorial do vetor velocidade, nós percebemos que o vetor Vy ele diminui à medida que o corpo atinge o ponto mais alto, ele está no ponto de inversão do sentido de movimento no eixo vertical. Ele vai parar de subir para só então começar a descer. Agora então, duas coisas importantíssimas que você tem que guardar nesse ponto aqui de altura máxima. Quais são elas? A energia cinética corresponde à energia cinética mínima e a velocidade no eixo y é zero, muito embora ele continue com a velocidade v0x constante na direção horizontal. Aparece aí para você então um enunciado de um problema que a gente vai trabalhar as equações do movimento referente aí ao lançamento de projéteis e também um aspecto que envolve as transformações de energia. Suponha que um objeto de massa m igual a 200 gramas seja lançado obliquamente com velocidade inicial v0 igual a 50 metros por segundo de um ponto Q situado no alto de uma torre, cujas coordenadas vertical e horizontal em relação ao referencial adotado equivalem respectivamente a 35 e a 20 metros. Considere ainda que o menor valor de energia cinética do objeto ao longo da sua trajetória, desde o lançamento até em que o instante em que atinge o solo, é EC igual a 160 joules. Despreze a ação de forças não conservativas, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e efetue o que se pede. 1. Determine o tempo total de subida do objeto. Galera, então dadas as informações contidas ali no enunciado, lembrando que nós queremos o tempo de subida, a gente vai fazer mais que isso, mas vamos lá. Então, lembra que eu falei para vocês que no ponto de altura máxima o objeto ele tem energia cinética mínima e esse valor de energia cinética mínima ele foi fornecido no enunciado, 160 joules. Lembra lá da expressão da energia cinética? Quem que é a velocidade mínima do objeto quando ele está então no ponto mais alto? É aquela velocidade v0x. Então, olha só, usando energia cinética como sendo m v0x ao quadrado dividido por 2, é a expressão da energia cinética mínima, em que v0x então é a menor velocidade resultante, quando 0 Vy, no ponto mais alto, ponto de inversão do sentido de movimento vertical. Ele parou de subir para começar a descer. Então olha só, 160 joules de energia cinética mínima, a massa eu já converti para as unidades do Sistema Internacional, 200 gramas, 0,2 kg. Substituímos então o valor de energia cinética mínima, nós encontramos uma velocidade de
40 metros por segundo na direção horizontal. Lembra que essa velocidade ela se mantém constante durante todo o movimento. Sabendo que a inicial era de 50 metros por segundo, nós podemos calcular a velocidade inicial y, isto é, a velocidade inicial no eixo vertical. Olha só, as velocidades v0x e v0y elas são perpendiculares entre si. Por serem perpendiculares, a hipotenusa que corresponde aí à velocidade inicial, ela pode ser obtida utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, ao resolver o Teorema de Pitágoras, nós obtemos que a velocidade vertical inicial y ela equivale a 30 metros por segundo. Uma vez que nós obtivemos a velocidade inicial y, nós podemos aplicá-la na equação horária das velocidades. Lembra lá? Velocidade y é igual a velocidade inicial y menos g, que é o módulo da aceleração local gravitacional, vezes t. Galera, vamos lembrar por que mesmo o sinal de menos? Porque a aceleração da gravidade ela aponta para baixo, contrário ao sentido positivo do eixo y. Por isso aparece o sinalzinho de menos ali na frente do g na equação horária das velocidades. No ponto mais alto, lembra lá, a velocidade vertical y ela vale 0. Então nós cancelamos essa velocidade. E qual que é o tempo que decorreu desde o início do lançamento até que ele atingisse o ponto mais alto? É exatamente o que nós estamos procurando, o tempo de subida. Então, quando nós substituímos esses termos aqui na equação horária das velocidades, nós podemos isolar esse tempo de subida, de modo que nós obtemos uma generalização. Professor, sempre que eu quiser ter então tempo de subida, é só dividir v0y por g? É exatamente isso que você tem que fazer. Ao substituir os valores, então, v0y 30 metros por segundo, g 10 metros por segundo ao quadrado, nós temos que o tempo de subida foi de 3 segundos. 2. Determine a altura máxima alcançada pelo projétil. Galera, este item 2, ele poderia ser resolvido de duas formas. Ou você ia utilizar a equação de Torricelli, como eu escolhi fazer, ou, utilizando o tempo de subida, poderia ser aplicado na equação horária das posições. O y de altura máxima é igual a y0 mais v0 yt menos gt quadrado sobre 2. Para t igual a 3 segundos, você vai chegar no mesmo valor de altura máxima. Usando a equação de Torricelli, nós temos o seguinte. Lembra lá que no ponto de altura máxima, a velocidade final y de subida ela é 0? Isso mantém na equação de Torricelli. Então nós vamos obter uma generalização matemática a partir da velocidade inicial y, da altura inicial y e da aceleração da gravidade, que me permite então calcular o valor da altura máxima. Substituindo os termos aqui 0 para a velocidade final, passo esse termo a somar 2g dividindo ΔY, lembra, é o y final de altura máxima que eu quero menos o inicial, esse inicial eu posso passar para o outro lado somando. De modo que a altura máxima em qualquer lançamento de projéteis ela pode ser escrita como sendo a altura inicial mais quadrado da velocidade y dividido por 2 vezes o módulo da aceleração gravitacional. Ao substituir os valores, nós encontramos então uma altura máxima de 80 metros. Bora resolver então essa questão número 3? Calcule o alcance horizontal do objeto desde o lançamento até o instante em que este toca o solo. Galera, alcance horizontal, eu vou usar então a equação horária das posições nesse x. Aquela sorvete lá que você está acostumado. Mas para isso eu preciso saber qual que é o tempo total que o objeto ficou no ar. Você já sabe que ao longo da subida ele gastou 3 segundos. E ao longo da descida, qual que foi o tempo de queda? Então nós podemos achar esse tempo de queda a partir da equação horária das posições no eixo y. Na verdade, nós poderíamos já substituir a posição final como sendo 0, posição inicial como sendo então 35 metros, substituir aí a velocidade inicial y como sendo 30 metros por segundo e o módulo do campo local gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, nós resolveríamos essa equação do segundo grau e chegaríamos em um tempo equivalente a 7 segundos, o tempo total que o objeto ficou no ar. Mas eu quero te ensinar uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero te ensinar como que a gente faz quando se trata
de um lançamento horizontal, onde nós precisamos calcular separadamente o tempo de queda. Então, nós vamos utilizar essa equação aqui, horária das posições, aquele análogo lá, o sorvetão que a galera aprende lá com aceleração, movimento uniformemente variado, só que agora para o eixo Y durante a queda apenas. Então vamos lá. A posição final Y vertical no final da queda ela vai ser 0 metros, ele atingiu o solo, está escrito lá no enunciado. A posição inicial não é mais aquele 35 metros, é para a queda. No início da queda ele está no ponto de altura máxima. A velocidade inicial Y não é mais 30 metros por segundo, porque no início da queda ele está no ponto mais alto da trajetória, a velocidade Y era 0. Lembra lá, a gente falou sobre isso no comecinho do vídeo. Mantém então essa parte aqui da aceleração gravitacional e o tempo é o tempo de queda. Então, ao isolar essa equação, nós chegamos nessa expressão. O tempo de queda é a raiz quadrada de 2 vezes a altura máxima dividido por g, que é o módulo do campo local gravitacional. Então, a partir dessa expressão, para qualquer lançamento horizontal, por exemplo, ou até mesmo lançamento oblíquo, como é o caso desse exercício, nós conseguimos calcular separadamente sempre queda. Que, ao substituir os valores, nós obtemos o tempo de 4 segundos. Nós obtivemos então o valor aí do tempo total que o objeto ficou no ar. Para achar o alcance, agora é muito simples, basta aplicar na equação horária das posições no eixo X. Galera, essa equação horária, então eu vou trocar esse x0, né, que a gente sabe que valia 20 metros e é uma pegadinha clássica nesse exercício, não vamos utilizar para nada, porque eu não quero saber a posição final. O que está sendo perguntado é o alcance horizontal no eixo X. Alcance horizontal no eixo X ele corresponde à variação da posição horizontal e não à posição final. Toma cuidado com isso, que essa é uma pegadinha previsível. Então nós temos esse x0, posição inicial, mais v0x vezes t. Que tempo que é esse? É o tempo que o objeto ficou no ar. Subida 3 segundos mais queda 4 segundos é um tempo de 7 segundos. Beleza? Então olha só, nós podemos passar esse termo para lá, x menos x0, posição final menos inicial, é a variação da posição ΔX, que a gente pode trocar por alcance horizontal. Então olha só, velocidade inicial x, lembra lá? 40 metros por segundo, a gente obteve da energia cinética mínima. Vezes o tempo que o objeto ficou no ar, 7 segundos. Então nós temos que o alcance horizontal do objeto foi de 280 metros. Fechou? Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!